Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula 27 de Lógica de Programação com Linguagem C. E nessa aula a gente vai iniciar os estudos com estruturas de decisão. Olá, vamos iniciar então? Olha só, o que eu trago aqui para vocês nesse exemplo? Eu tenho que a variável A vale 25 e eu tenho que a variável B vale 1. Deixa eu alterar aqui o valor dela para 2, para a gente fazer o nosso primeiro teste. O que eu quero fazer aqui? Eu quero imprimir a raiz quadrada de 25 e eu quero imprimir o valor de A dividido por B. Vamos verificar o resultado. Tá lá, raiz quadrada de 25 dá 5 e 25 dividido por 2, 12,5. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar calcular a raiz quadrada de um número negativo. Isso não é possível, né? Porque a função SQRT ela só trabalha com os números naturais, ou seja, ela só consegue extrair raiz quadrada de números de 0 para cima. Né? Ela não consegue extrair raiz quadrada de números negativos. Então, vamos verificar o resultado, o que vai acontecer. Tá aí, ó, um resultado inesperado. Tá? Então, ela não consegue trabalhar com esse domínio de valores, né? Então eu acabo gerando aqui um erro de domínio, tá? Outro problema, eu quero aqui dividir a variável A pela variável B. O que eu vou fazer aqui? Olha, vou voltar aqui o valor do A para 25 e eu vou colocar agora o valor do B em 0. O que vai acontecer aqui? Divisão por 0. Então, novamente, um outro resultado inesperado. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês dois exemplos de resultados inesperados e que é função do programador evitar esse tipo de resultado. E é para isso que existem as estruturas de decisão. Então eu vou colocar aqui dois exemplos de estruturas de decisão para corrigir esse problema. E depois a gente analisa o que foi feito. Então vamos lá, olha só. A estrutura de decisão em C, ela começa com o comando if. Então, eu vou adicionar aqui na frente de cada instrução que tem uma possibilidade de erro, um comando if. E dentro desse comando if, eu vou analisar o valor das variáveis em questão que estão dando problema. Tá? Então aqui eu quero analisar a variável A e aqui eu quero analisar a variável B. Bom, de que maneira eu quero analisar a variável A? Tá? Ou seja, qual é a condição para que essa instrução seja executada? A condição é a seguinte: a variável A tem que ser maior ou igual a 0. Então, olha o que eu coloquei aqui, esse símbolo de maior ou igual. Dá uma olhada agora nessa tabela do lado. Tá? Essa tabela ela traz para a gente uma relação de 6 operadores relacionais. Ou seja, são operadores de comparação que a linguagem C possui. Tá? Então a gente tem aqui o operador de igualdade, o operador de diferença, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então cabe a você, como programador, escolher o operador relacional correto para usar aqui na sua estrutura de decisão, para usar no seu comando if. Tá? Então, para o segundo exemplo, o que eu tenho que colocar aqui? A variável B tem que ser diferente. Então, vou usar lá o operador de comparação, o operador relacional, né? A variável B tem que ser diferente de 0. Então, repara que o A valendo 25, ele passa por essa condição. Agora, o B valendo 0, ele não passa por essa condição. Então, somente esse printf vai ser executado. Vamos checar? Está lá, somente o primeiro printf foi executado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui como negativo e vou colocar aqui 2. O que eu estou dizendo aqui? Que ele não vai passar por essa condição, mas ele vai passar por essa condição. Vamos executar. Está lá, menos 12,5. Ele passou então por essa condição, mas ele foi brecado aqui na primeira condição. Tá? Quando você analisa uma condição, essa condição sempre vai te dar apenas dois tipos de resposta, ou sim ou não. Se ela te der uma resposta sim, a condição está liberada para ser executada. Se ela te der uma resposta não,
ela vai negar a execução da instrução. Então, acompanha comigo aqui. Se esse valor aqui estiver valendo 25, a pergunta que eu te faço é a seguinte, e você vai me responder sim ou não. Esse cara vale 25, a variável A vale 25. Então, eu pergunto para você, 25 é maior ou igual a 0, sim ou não? A resposta é sim. Então, ele libera essa execução. Agora, se esse cara aqui estiver valendo menos 25, eu vou te fazer a pergunta novamente. Menos 25 é maior ou igual a 0? A resposta é não. Se a resposta é não, ele não executa o printf. Tá? O mesmo vale para a condição aqui de baixo. Vamos repetir aqui, olha. Variável b vale 2. Acompanha comigo. 2 é diferente de 0? Sim ou não? A resposta é sim. Então ele libera. Vou colocar agora 0 aqui. Vamos perguntar. 0 é diferente de 0? Não. Opa, não? Então está bloqueado o uso do printf. Entendeu? Tá? Então o que eu quero que você faça agora é o seguinte, alguns testes com esses outros operadores relacionais. Domina essa técnica e aí a gente se encontra na próxima aula, ok?